Garçom, faça favor, traz um pouquinho mais de sal. Tá precisando aqui um pouquinho, só um golinho mais de sal, aí já fica jóia. Ladies and gentlemen, hoje vocês são meus convidados, por favor, sente-se. Hoje teremos um jantar à luz de velhas. Piada de tiozão aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês uma iluminação incrível, que é o Xeon Molus B500. Por favor, coma, por favor. E também, obviamente, vamos falar sobre iluminação, né? Vamos falar sobre esse setup, vou mostrar para você cada pontinho de luz aqui para a gente desmontar esta cena. Garçom Zé, por favor, aperte o botão da vinheta. Coma, please. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Meus amigos, esse que você está vendo é o Molus B500 da Xeon, que é a iluminação mais forte atualmente que tem aqui neste canal. Ele é um LED bicolor, né? Quer dizer que ele vai lá do Kelvin de 2.700 até os 6.500, passando aqui desde uma luz de velhas até uma luz mais fria, né? Que seria algo mais próximo do luar. Deixa eu apresentar para vocês as características dele, falar um pouquinho sobre o corpo, sobre o que ele apresenta e te entrega de feature. Depois a gente começa os testes propriamente dito. E galera, é o seguinte, eu quero começar falando para vocês aqui sobre a construção desse produto, tá? Você vai perceber que a carcaça dele é de plástico. Não é um plástico ruim, mas obviamente não é o tipo de material que eu gostaria de ver no equipamento de 500 watts. Mas na parte da frente é de metal, que é a parte que mais vai interessar pra gente, que é onde a gente vai prender os modificadores, né? A entrada Bowens. Essa parte é de metal, isso me agradou bastante. Outra coisa que não tem como a gente ignorar, né? É o tamanho do LED, cara. Olha só, é o maior LED que eu tenho aqui, não só de potência, mas de tamanho físico, né? Ele é gigantesco. Isso você vai ver mais pra frente no vídeo como faz uma certa diferença, tá? Principalmente quando a gente fala de modificadores gigantes. E eles optaram por um design onde a fonte é interna, né? Normalmente você tem um módulo que é a fonte e o controlador fora, nessas luzes com pegada mais profissional. Esse daqui eles colocaram interno. Uma das coisas interessantes desse design de fonte interna é que o produto consegue ser menor. Então, se você vê o comparativo que a própria Xeon coloca no site deles, você consegue perceber que ele é bem menor que os concorrentes de mesma potência ou com uma potência próxima. Só que existe um problema nisso tudo que é o aquecimento, né? Se você vai colocar a fonte interna numa luz de 500 que já vai esquentar por si só, você precisa de um sistema de refrigeração muito melhor que os outros. E a Xeon criou um sistema de refrigeração bem interessante que chama Dynavort Mark V, que é esse sistema com 3 ventoinhas, uma dedicada principalmente para a fonte e as outras duas para o dissipador, né? Então ela forma um caminho do ar onde você consegue expelir esse ar de uma maneira mais interessante. Esse sistema consegue fazer uma eficiência muito grande para resfriar o equipamento, mas no outro ponto são 3 ventoinhas e isso pode gerar um ruído um pouco alto, né? Depois a gente vai ver esse teste aí também. Então vamos dar uma passadinha aí no corpo dele para você ver as funções que ele tem. Ele é um LED bicolor que vai de 2.700 até 6.500. Você vai perceber que tem 2 knobs de controle aí. Um fica dedicado à parte do CCT, né? Pra você mudar o Kelvin, e o outro da potência. Mas eles têm aquelas funções de apertar também, tanto para você acessar o menu dele, onde você pode configurar algumas coisas lá, também acessar a parte de efeito, e se você ir apertando, ele vai mudando tanto o Kelvin quanto a potência de 20 em 20. Isso é muito legal, né? Para você ir mudando rapidinho sem ter que ficar girando. Você vai ver que ele tem uma entrada USB-C que serve para você colocar um acessório dele que chama K1, né? Que é uma controladora. Você vai ter os 2 knobs e uma telinha bem singela ali, né? Na minha visão, isso aí já deveria vir junto, viu, Xeon? Isso aqui é um produto de mais alto nível, acho que já tinha que vir junto, você não precisava comprar isso à parte, não. Mas você pode controlar ele com o aplicativo deles, que é o Vega. Você viu que ele tem uma telinha, né? Uma telinha pequenininha, é uma tela muito modesta, mas, sendo sincero, é o que você precisa. Na parte de baixo, aí você percebe que ele tem um mount que mistura plástico e metal. Olha, no equipamento dessa classe, eu acho que teria que ser de metal, né? Não, acho que plástico envolvido nessa construção aqui, com exceção da carcaça ali, tudo bem, mas na parte que vai segurar ele, que vai aguentar o peso de um modificador grande, tinha que ser de metal. Acho aí que é uma bola fora que eles deram. Uma coisa interessante é que você tem a entrada de sombrinha, né? Para aqueles modificadores tipo sombrinha, que nessa classe de equipamento não é muito comum você ver. E ele vem com um refletor, que a gente vai testar daqui a pouco, e também o cabo de energia. E é só isso. Eles não entregam nenhuma mala especial, que eu acho um vacilo, né? Tinha que vir com uma bag mais acolchoada, porque esse é o tipo de equipamento que você leva para alguma locação, né? Então,
uma mala de transporte acho que seria essencial. Ô Zé, é o seguinte, ó, fica com o dedo no botão, quando eu falar já você aperta e solta aquela inserção marota. Ó, vamos ver se eles repararam aqui, ó. Vocês repararam aqui, ó? Eu estou com ela, aquela que eu apelidei de azulzona bruta. Sim, meus amigos, eu estou usando a minha Tech T-shirt da Insider. Já. Meus amigos, Insider aqui de novo com a gente. Olha só, você já conhece a Tech T-shirt da Insider. E você sabe que a Insider, além de ser super confortável, ela vai desamassando no seu corpo. O que isso quer dizer, José? O cara não precisa passar, porque ele é preguiçoso, ele não vai nem passar. Ele só acorda, coloca e vai embora. E eu tô ligado que você aí fica horas filmando, horas fotografando e começa a transpirar. E transpira. Mas a Insider, meus amigos, não pega odor. E é óbvio que vai ter cupom de desconto aqui, é 35mm BF, vai ter o link também na descrição, mas se esse link não estiver funcionando, entra direto no site deles e coloca lá meu cupom 35BF que esse está funcionando. E ó, presta atenção, porque o site tá com muitas promoções, então dá para você ir acumulando esse desconto até chegar a 40% de desconto. Então dá uma entrada no site da Insider lá, esse é o momento de você ter uma Insider. Insider, meus amigos. Vamos falar agora das funções? Então, falei para vocês, ele é um LED bicolor que vai de 2.700 até 6.500. Então, você passa aí pelo pôr do sol até chegar uma luz mais do luar ali que começa a ficar um pouco mais azulado. Ele possui 13 efeitos, entre eles fogo, televisão, flash, lâmpada falhando, esse tipo de efeito aí. Uma bola fora que eu acho que eles deram é que eu não consigo acessar esses efeitos via o aplicativo. Eu tenho que ir manualmente no equipamento. O aplicativo dele, gente, funciona muito bem, só que falta essa parte de efeitos. Zion, tem que resolver isso aí. A gente tem que ter os efeitos no aplicativo, que é muito mais fácil a operação. Uma coisa que você vai perceber olhando o corpo dele, que não tem o DMX, que é aquela forma mais profissional de você controlar a luz, né? Que você vai cabeando a luz, coloca ali numa controladora e você controla isso à distância, né? Agora, vamos começar os testes, né? Que é isso que importa, né? Aperta o botão aí da transição. Então vamos começar falando sobre reprodução de cor, que isso é muito importante, né? Ó, eu tive uma grande surpresa, tá? Eu testo em 1%, 50 e 100, porque a luz pode mudar dependendo da potência. Porque um LED bicolor, ele tem que ir acendendo uma, apagando outra ali para ir equalizando esse tipo de coisa, né? Vou ver se eu faço um take e mostro aí para vocês. A minha surpresa é que em 1% ele não tem tanta invasão assim, né? Eu senti um pouquinho de invasão de magenta, mas é uma coisa quase que imperceptível, tá? A olho nu fica difícil de você ver. No gráfico ali você consegue perceber, tá? Mas aumentando um pouquinho a potência, ele já fica com uma reprodução de cor muito boa, tá? Claro, eu não consigo pegar muitas nuances porque eu não tenho aquele equipamento, a gente conversou e tal, que um dia eu vou ter, mas calma aí. Não é o momento ainda, né, José? Fazendo aquele teste de potência, já deixando aí o diafragma também que você consegue utilizar, né? Essa é uma luz mais para vídeo, né, gente? Para fotografia dá para usar, eu vou usar. Mas eu tô ligado que isso aqui foi desenvolvido para o vídeo, é uma luz contínua, né? E eu vou fazer esse teste com os 3 kelvins aí que eu acho mais relevantes, que é o de 3.200, que seria um pôr do sol, 5.600, que seria a melhor reprodução de cor possível, né? Para tudo ficar do jeito que tem que ficar, e 6.500 ali, que se você quiser fazer uma coisa mais estilo luar. Então, nesse momento, você está vendo o pico de cada kelvin que eu acabei de explicar para vocês, né? Primeiro sem modificador e depois com o modificador, o refletor, que potencializa um pouco mais a luz, né? Vendo esse teste, você consegue ter uma base em relação a outras luzes e também entender um pouquinho sobre qual diafragma você consegue utilizar. Existem muitas variáveis nesse teste, então eu não consigo testar todas elas, tá bom? Agora, esse teste que eu estou mostrando para você é o teste de amplitude da luz e também a gente consegue ver se ele tem algum tipo de aberração nas laterais, né? Isso pode acontecer dependendo como o LED foi formado, né? Nesse caso aqui, a gente teve uma amplitude bem interessante, né? Quase 180 graus aí. Isso quer dizer que ajuda muito quando a gente vai colocar dentro de um modificador. E movimentando a luz desse jeito, tanto com o modificador quanto sem o modificador, a gente não consegue ver nenhum tipo de aberração nas laterais, né? Ele também não fez uma projeção dos próprios LEDs ali, que fica esquisito. Não tivemos problemas com isso. E mostrando para vocês esse lance da amplitude, olha só esse comparativo que eu fiz usando o Xeon B500, né, dentro do modificador de 1,40 m e comparando o Aperture, que tem um LED bem menor, né? Claro, ele pertence a uma classe diferente, eu não usaria ele nesse modificador, mas você consegue perceber como uma luz maior, mais potente, consegue iluminar um modificador gigante por inteiro. Quando eu vi o LED dele, eu já percebi que a gente teria alguns problemas com projeção.
Quando você coloca o Bandor e vai girando, você percebe que em algum momento ele forma alguns riscos, né? Isso é porque ele não tem nenhuma proteção leitosa na frente do LED. Então o LED meio que é projetado dependendo do ângulo que você usar o Bandor. E também lente de projeção é a mesma coisa. Se eu colocar uma lente de projeção sem nenhuma proteção na frente, vai acontecer que a gente vai conseguir ver o LED lá do outro lado. Isso quer dizer que ele não é habilitado para esse tipo de modificador, a menos que o modificador que você usar tenha essa proteção meio leitosa. Eu coloquei um meu que tem, então você consegue utilizar. E agora vamos falar sobre a qualidade da sombra, né? Porque isso é muito importante, né? A galera não testa isso aqui, mas uma luz dessa, ela tem que imitar o sol, né? Em algum momento você vai usar isso aqui como se fosse um sol, uma entrada de luz, né, na sua cena. E a qualidade, o sharp da sombra, sem modificador nenhum, é muito bom. Eu fiz alguns testes aí, não só com a minha mão, mas também colocando ali numa cena para você ver, realmente parece uma entrada de luz do sol. A sombra é muito bem desenhada. Com o refletor, naturalmente ela já muda um pouquinho a sombra, né? Você já tem uma sombra dupla ou até tripla. E isso é bem comum, você espera que isso vai acontecer mesmo. Em relação à sombra, como ele gera uma sombra, se ele consegue imitar fielmente uma luz do sol, eu achei que ficou muito bom. Deixa nos comentários o que você achou olhando esse take, olhando esses testes, se realmente parece uma entrada de luz do sol. Uma das coisas que você vai perceber, ele não tem nenhum tipo de proteção em cima dele, nem atrás, nem em lugar nenhum. Então quer dizer, ele não é resistente a intempéries. E durante esse período eu estou fazendo também o teste da ventoinha aqui, do ruído da ventoinha. Estou bem do lado, falei tudo isso para vocês perceberam? Vocês conseguiram escutar o som da ventoinha? Eu vou parar de falar um segundinho só para você escutar. E eu também estou exagerando, você não vai ficar nunca numa locação aqui do lado, né? Você não vai usar a luz assim do lado, né, gente? Você vai usar sempre ela lá no alto. Eu, pra você ter uma ideia, eu gravo todo dia com ele. A parte principal do meu vídeo é iluminado por ele. Você não escuta nenhum tipo de ventoinha, você não escuta nenhum som paralelo. Agora eu vou fazer aquele teste do peso aqui, né? Vamos ver se esse sistema de tilt aqui, esse mount, consegue aguentar bastante peso, né? Eu tô aqui com o meu maior modificador, tá? Que é esse aqui de 140, é um modificador grande e pesado, né? Primeiro, eu vou iniciar fazendo o seguinte, ó, eu vou dar um torque comum, né? Não vou dar nenhum tipo de torque, ó, deixa eu soltar ele, ó, tá vendo? Soltei e vou dar um torque comum, ó. Puxei aqui com 2 dedos e vou soltar. Não resistiu. Vou ter que dar um torque um pouco maior. Um torque um pouco maior, mas nada ainda, né? Ok. Agora aqui vem o teste, né? Aqui ele resistiu, mas vamos ver se ele vai resistir aqui. Ó, não precisa nem balançar forte, ele já cedeu. Tá? Agora eu vou dar um torque, o máximo que eu conseguir aqui. Se quebrar, quebrou. O certo não é você precisar ter que fazer isso, tá? Se você está tendo que fazer isso, já tem algo errado. Já resiste um pouco mais, mas você já balança um pouquinho mais, ele cede. O que eu acho? Eu acho que eles têm que melhorar esse sistema aqui, porque é uma luz de 500. Né? Uma luz de 500, não é que ele não vai segurar, né? Ó, você pode ver, se eu fizer aqui, ele segura. Dá pra você gravar e tal, não vai ter problema. Mas qualquer coisa que acontecer, dá uma batidinha, ele começa a ceder. Isso ao longo do dia pode ser que você tenha a luz mudando de posição sem você perceber. Já aconteceu de eu estar gravando aqui, deixar tudo montado, terminar a gravação, voltar lá pra cima, editar. No outro dia, quando eu cheguei, ele tava assim pra baixo, né? Que ele vai cedendo bem pouquinho. Com certeza, essa daqui é uma área que eles precisam melhorar. Se liga, meu amiguinho, que agora eu vou explicar pra você o setup daquela foto inicial, hein? Presta atenção aí, meu amigo. E essa foto, a vibe qual é que é? É como se fosse um restaurante e eu vou estar me alimentando de luz, né? E eu resolvi fazer uma coisa, assim, conceitual, que é colocar um LED, que é o que a gente tem mais de moderno em relação à luz, né? Fazendo um contraponto com a luz de vela, que é a luz mais antiga que a gente tem, né? Que é a luz do fogo. Então, eu coloquei essa lâmpada, uma lâmpada de cena, que é bem interessante, você consegue alterar o Kelvin e tal. E eu coloquei na cor mais próxima possível aqui das velas que eu vou acender neste momento. Galera, você me desculpa se tiver um barulho aí no fundo, é porque tem obra aqui na frente e eu não tenho outro dia pra gravar não, tá? Então vamos ter que ir com esse ruidinho mesmo, desculpa aí. Certo? Então você consegue ver aqui, ó, as velas eu coloquei de uma maneira meio assimétrica aqui, tá? E aí a minha luz principal é feita pelo B500 no Kelvin de 6.500 para ele fazer um contraponto com esse lance um pouquinho mais quente, né? Ó, então ele fica com uma luz aqui, ó, um pouquinho mais fria, tá vendo? Ó, olha só. Então agora eu precisava de uma luz que me recortasse, ó. Então eu coloquei aqui o Cinepeer C100 da própria Zhiyun, que é aquele bastão de LED fantástico, eu fiz o review, depois dá uma olhada.
E ele vai fazer, ó, essa luz de recorte. Tá vendo? Ela faz essa luz de recorte. Também essa luz aqui já é um pouco mais fria. Também tá num Kelvin ali mais próximo de 6.500 para ajudar, né, gente? Tem um dourado aqui fazendo contraponto com essas duas luzes mais frias. Aqui do lado, ó, faltou uma luz no outro lado do meu rosto. Eu coloquei aqui o S60 com a lente de projeção, ó, para fazer esse recortezinho aqui também, certo? Agora, eu coloquei uma luz virada aqui para cima, ó, no Kelvin de 2.700 para somar no dourado da mesa, né? Para jogar um dourado aqui para cair esse douradinho aqui. No fundo eu coloquei esse LED aqui no Kelvin de 7.500 para também fazer esse degradê e ficar mais frio. Essa foto, por mais que pareça, ela não é uma foto cinemática, tá? Porque essas luzes não têm tanta coerência. E aqui, ó, eu coloquei o Xeon CM25 só para fazer aquele gracejo aqui, ó, também no Kelvin de 6.500 para fazer uma luzinha ali um pouco mais fria. Então a gente tem esse contraste do quente com o frio, mas é um frio de temperatura de luz e não um frio de cor, né? Não estou misturando cor, você pode ver, não tem cor aqui. Tudo isso aqui é Kelvin, tudo isso aqui acontece na natureza, isso que é o mais interessante. No nascer ou no pôr você vai ter esse Kelvin aqui, e lá, a luz do luar, ou no final do dia, dia nublado, você vai ter esse tipo de luz aqui. Então, ficou bem interessante, né? Bom, meus amigos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse jantar, deste banquete que eu apresentei para vocês. Me diz aí nos comentários o que você achou do Molus B500, a relação custo-benefício desse tipo de iluminação aqui, que a gente está falando de uma luz de 500 watts. Então é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, ó, levanta sua mão, só que você tem que vir mais perto aí que eu tô um pouco longe. Vem mais perto, vem mais perto. Fui!